Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 25 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Amém, Maranata, aleluia, Hosana, e graças a Deus por tudo, o que Ele nos tem dado. Amém. E vamos orar, né, irmãos? Vigilância, oração, obediência à palavra, né? Em tudo e por tudo. Esse é o caminho das virgens prudentes. Obediência, vigilância, sinceridade, né? Neste caminho, né? Que é um caminho estreito, né? Que nos leva a Jerusalém Celestial, que é a nossa grande esperança, né? Nos encontrarmos com o Senhor Jesus e depois, né? Com Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, né? O Criador de todas as coisas, por Jesus Cristo, amém, né? Continuando aí com a nossa história, né? Nós vimos ontem que lá no estado, estamos vendo aqui, né? O cristianismo nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, né? Que em país nenhum do mundo houve tanta profusão de religiões cristãs como nos Estados Unidos, né? Mais do que na Europa, né? Então nós vimos que lá no estado da Pensilvânia, hoje o estado da Pensilvânia, né? Naquela época era uma colônia, né, inglesa. Lá se estabeleceram os quakers, né? Certo? Então os quakers, eles são separatistas, né? O que significa isso? Eles não aceitam que a igreja esteja vinculada ao Estado, né? Certo? E eles são indiferentes à doutrina, né? A não ser que seja a deles, né? Porque toda denominação tem isso, né? Ela tem a sua doutrina e não aceita a doutrina dos outros, né? Porque acha que está errado e tal e tal. E assim vão caminhando aí essas denominações. Aí o estado da Carolina do Ocidente, né? Certo? Ela se tornou quaker, né? Quer dizer, ela abrigou, né? Aqueles que defendiam exatamente essa doutrina, essa denominação que é denominada de quaker, né? Nós já vimos aí o significado de que é o quaker, né? Mas a Pensilvânia se constituiu no grande centro quaker, né? Onde ali se estabeleceu também como refúgio de todos os perseguidos religiosos. Então havia perseguição, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Uns perseguiam os outros, né? Então este fato, né, tornou a Pensilvânia um amontoado de seitas religiosas cristãs. Então, para lá, né, correram os menonitas, os morávios, né, os luteranos, todos aqueles que se julgavam, digamos, perseguidos, correram para lá, né. Então, ocorreu o quê? Uma grande diversidade religiosa, né, um grande número, né, de religiões, né, de seitas, né, certo? De denominações. Uma grande diversidade religiosa se instalou ali nas colônias do centro, né, ali dos Estados Unidos. O Sul se tornou mais anglicano do que todos, né? Então, o anglicanismo dominou o Sul e o Norte foi dominado pelos congregacionais, né? Certo? E o presbiterianismo, o que aconteceu com o presbiterianismo? 1710, né, muitos escoceses e irlandeses migraram para as colônias, né, para os Estados Unidos, devido à discriminação econômica contra a Irlanda pelas leis comerciais da Inglaterra,
né? Então a Inglaterra publicou leis que não eram favoráveis à Irlanda, né? E então aquilo gerou revolta entre eles e eles então foram para as colônias, né? Migraram, né? Lá para as colônias que hoje são os Estados Unidos. Segundo as estatísticas da época, perto de 100 mil pessoas foram para os Estados Unidos em 1750. Se espalharam por diversas colônias, né? Aí tem uma cidade lá que se chama Pittsburgh, né? Pittsburgh. Ela se tornou o principal centro dos presbiterianos. E em 1716 reuniu-se o primeiro sínodo das colônias, né? Primeira reunião das colônias. Conseguiram promover uma reunião de todas as colônias, né? Da cristandade das colônias. E em 1716 reuniu-se o primeiro sínodo das colônias, né? E o sínodo ele adotou a Confissão de Westminster, né? Que é o que? A teologia calvinista, certo? 1716. Reuniu-se o primeiro sínodo, a primeira reunião das colônias, né? E em 1729, esse mesmo sínodo, né? Já no outro ano, né? Ele adotou a Confissão de Westminster, que é a confissão do Calvino, né? As doutrinas do Calvino, né? Aquilo lá que o Calvino defendia, conforme nós vimos aí para trás, né? E aí as maiores igrejas das colônias inglesas, né, lá hoje Estados Unidos, foram o que? As presbiterianas, as anglicanas, as congregacionais e os batistas, né? Certo? Então, essas seitas aí, né, ou essas facções, né, elas se tornaram as mais poderosas, né? Com muita gente, né, digamos assim, certo? Presbiterianos, né, anglicanos, congregacionais e os batistas. É isso? Vamos continuando aí, né, com a nossa pequena história aí, para a gente depois chegar aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui um pouco sobre os metodistas, né? Certo? Metodismo nos Estados Unidos. Que o metodismo se tornou forte, né? Então, depois de 1760, o metodismo, né, foi levado para o estado chamado Maryland, nos Estados Unidos, né, e para Nova York, né? Quem levou? Wesley. Nós já vimos esse Wesley lá na Inglaterra, né? Foi um grande pregador aí da religião dele, né? Wesleyano, tem até a igreja wesleyana hoje, né? Então Wesley enviou missionários em 1768, quer dizer, da Inglaterra para os Estados Unidos. Como se vê nos primeiros 150 anos, né, das colônias, as várias igrejas, né, as várias seitas chamadas igrejas da Reforma já estavam ali implantadas. Estava todo mundo lá por volta de 1750, né, por aí. Estava todo mundo lá, né? E depois da independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776, por aí, né, a separação entre a igreja e o Estado, né, levou as igrejas a dependerem de seus próprios recursos, né? Certo? Como eles defendiam, né? Algumas defendiam o separatismo, né? Aí o que aconteceu? Com a independência, os líderes da independência, eles declararam a separação igreja e Estado, certo?
Por que que as igrejas, né, digamos assim, querem se vincular ao Estado? Por causa dos recursos, né, financeiros, né? Mas nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.